Boas palavras para um bom dia. Continuando na nossa semana de sabedorias, eu vou ler hoje uma pequena historiazinha deste livro aqui, Contos Budistas, recontados por Sherab Schötzing e Alexandra Kohn. E aliás, é um livro muito bonito, né? São ilustrados, são livros para crianças de 8 a 80 anos, né? Esses livros em geral de que eu pego essas histórias, essas fábulas, são livros que a gente pode ler para adolescentes, para crianças maiores, né? E refletir com eles, né, sobre essas questões éticas, transcendentais, espirituais, de maneira leve e doce. Vejam só essa historiazinha. A coisa mais importante. Certa vez, um famoso poeta chinês quis estudar a sabedoria do Buda. Viajou uma longa distância para encontrar um famoso mestre e lhe perguntou: qual é a coisa mais importante dos ensinamentos do Buda? Não prejudique ninguém e só faça o bem, respondeu o mestre. Que bobagem! Exclamou o poeta. O senhor é considerado um grande mestre e por isso viajei milhas e milhas para encontrá-lo, e essa é a resposta que me dá? Até uma criança de 3 anos seria capaz de dizer isso. Pode ser que uma criança de 3 anos seja capaz de dizer isso, mas o difícil é colocar em prática, mesmo para um homem muito velho como eu, disse o mestre. Olha só que coisa interessante, várias reflexões a gente pode tirar dessa história. Primeiro, é aquilo que eu sempre digo aqui, que os ensinamentos das grandes tradições espirituais, todos se conversam pelo essencial. E o essencial é justamente os valores, o valor ético de fazer o bem, de não prejudicar a ninguém, de servir ao próximo, da compaixão. Então ele olha que está resumindo, não prejudique ninguém e só faça o bem. Isso poderia ter sido respondido por Jesus, por Maomé, né, por qualquer desses grandes mestres das grandes tradições espirituais. Né? Então há valores que são universais e atemporais, embora hoje no mundo contemporâneo muita gente ache que os valores são todos relativos, são apenas culturais, né? São apenas circunstanciais, que não exista uma atemporalidade de valores. Mas se a gente vai rastrear todas essas grandes tradições espirituais, existem estes valores essenciais, que aliás, se os praticássemos, o mundo seria bem melhor. E esses valores são simples, né? Os grandes ensinamentos dos grandes mestres são simples, quer dizer, simples na sua singeleza, na sua recomendação, na sua possibilidade de entendimento, mas difíceis de serem praticados, sem dúvida alguma, né? Como ele mesmo diz. E é por isso que há tantos milênios nós somos ensinados por grandes mestres de todas as tradições e ainda a humanidade não praticou, porque o mais difícil é ser simples. É muito mais fácil ter um discurso todo cheio de superficialidades, de pérolas, de brilhantes, do que o discurso simples, direto, e a ação simples, direta e bela, que é a ação do bem. Inspirada neste conto de hoje, eu fiz também uma pequena poesia que eu vou compartilhar com vocês. Fazer o bem, sem ação calculada, apenas a alma entregue, leve, desataviada. Fazer o bem como a luz, que sem saber-se acima, nem pretensiosa, num átimo se acende airosa e a tudo ilumina. Fazer o bem como quem passa, como quem se esquece, como quem esgarça o coração em compaixão e as mãos em prece. É por aí que por esses caminhos de simplicidade, de benevolência, de fazer o bem despretensiosamente, sem ostentação, sem exibicionismo, sem marketing pessoal, porque tem muita gente, aliás, em todas as religiões, em todas as tradições, que fazem um bem por marketing pessoal, e se vocês vão conviver com a pessoa intimamente, vão ver que aquele bem é muito superficial, é muito de fachada, que realmente não tem aquela oferta do próprio coração, aquela oferta da própria compaixão, como eu disse aí no poema.
Então busquemos essa simplicidade, essa leveza de alma para fazermos algo de útil pela humanidade e também nos sentirmos compensados e bem com isso. Às vezes colhendo muita ingratidão, às vezes colhendo muitos espinhos, às vezes colhendo muita oposição. Mas, se assim fizermos, pelo menos teremos a consciência tranquila, a alma leve e a conexão com o divino nesse mundo. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.